Oi gente, nesse tutorial a gente vai aprender como fazer simulação com elementos de contato no ambiente do ANSYS 2019 R3. Esse vídeo tutorial foi preparado para a disciplina de projeto mecânico assistido por computador ME 8820 e NM 9820 do Centro Universitário da FEI. A equipe dos professores é composta pela professora Débora Lalo, por mim, professor Mohamed Chatterzadeh, e pelo professor William Maluf, que além de professor é coordenador e idealizador dessa iniciativa. Bom, nesse vídeo tutorial vocês vão aprender como fazer os passos para a criação manual de tabela de contato no ANSYS Workbench e depois também aprender como fazer um virtual cell, uma célula virtual para criação de malha e os cuidados necessários para contato. Contato, em modo geral, é conhecido como um tipo de problema complexo de simular por várias características que tem. E depois vocês vão ver que tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de simulação. E tem que modelar corretamente os diversos tipos de contato, entender quais são os tipos de contato. Bom, falando de tipos de contato, dependendo do tipo de contato que a gente tem, a gente pode usar elementos lineares ou não lineares. Não lineares significa que a gente precisa de um cálculo iterativo. Então, num problema físico, a gente tem juntas soldadas. Então, no ANSYS a gente precisa utilizar tipo bonded. A gente pode ter deslizante, que aí tem dois componentes que estão em contato, mas não vão se separar. E dos tipos não lineares a gente tem separável sem atrito, quando dois corpos não têm atrito, ou frictionless, ou separável com atrito, que é frictional, ou a gente tem separável sem deslizamento, nesse caso seria rough. E a gente pode ter contato envolvendo o mesmo corpo, que nesse caso a gente chama de autocontato, certo? Bom, falando um pouco sobre problemas de contato, problema de contato é um tipo de condição de contorno. Aí a gente tem que saber como essas forças de contato vão aparecer quando o corpo interage com um outro corpo. E isso pode influenciar a distribuição de tensão. Aí, outro ponto muito importante é saber onde que é o ponto de interesse ou concentração de tensão e onde a gente tem esse contato. Se o contato for longe, aí a gente pode aproximar, simplificar e usar contato não linear. Mas isso só se for problemas estáticos. No caso de problemas dinâmicos, a gente sabe bem que propagação de onda pode afetar tudo, e nesses casos, nos casos de problemas dinâmicos, sempre a gente tem que usar contato não linear. Então, assim sendo, é muito importante a gente entender o problema que a gente tem, se é um problema estático ou dinâmico, onde que é uma concentração de tensão, onde a gente tem esses contatos, que tipo de contato a gente tem, e assim a gente modelar o nosso contato, se a gente vai usar elemento linear, não linear, com ou sem atrito, e qual vai ser o tamanho do nosso problema. Aqui a gente vai analisar um problema onde a gente tem um eixo montado numa bucha por interferência. Aí o eixo é de aço, a bucha é de bronze, e isso tudo está montado dentro de um mancal. Então a gente tem características do ajuste radial, delta I é 5 micrômetro e coeficiente de atrito 0,2. O eixo transmite esforços de torque 100 Nm e força de 2.500 Newton através de uma união chavetada. Bom, aí a gente quer saber a distribuição das pressões de contato entre bucha e eixo e bucha carcaça, e as tensões atuando no eixo e na bucha. Beleza? Agora vamos para o ambiente do Workbench.
Bom, primeiro vamos abrir o ambiente do Workbench. Depois aqui no Toolbox, a gente vem aqui mais para baixo, Component Systems. A gente abre essa aba e procura Geometry. A gente segura, puxa para cá e solta. Certo? O geometria a gente tem para cá já. Depois a gente vem aqui, Static Structural, a gente puxa para cá. Pronto. Agora eu vou mudar nome aqui, vou colocar Contact Analysis. Pronto. Eu só coloco para identificar melhor. Depois eu venho aqui, Geometry, puxo e solto aqui em cima do Geometry, certo? Agora eu vou abrir o Geometry aqui, clicando com o botão direito do mouse, New Design Modeler. Vamos esperar para abrir. Bom, abriu aqui o New Design Modeler. Primeiro eu venho aqui em Units, mudo para milímetro, depois em File, Import External Geometry File e seleciono eixo contato, que vai estar na mesma pasta que esse vídeo, tá? Agora eu tenho o arquivo aqui, botão direito do mouse aqui, Generate. Aqui ó, eu tenho o mancal, o eixo e a bucha. Para visualizar melhor, eu posso chegar aqui em View e desativar o Frozen Body Transparency. Aí eu vou visualizar melhor, tá? Pronto. Agora vou minimizar essa janela. Vou voltar para o ambiente do Workbench. Aqui no Toolbox eu vou procurar Engineering Data e vou clicar duas vezes. Aqui no Engineering Data, se eu entrar aqui, eu vou entrar na biblioteca dos materiais que eu tenho. Eu posso selecionar outros materiais ou criar um material que não existe na biblioteca do ANSYS, certo? Bom, esse é o ambiente do Engineering Data. Aqui abre uma aba. Então, eu chego aqui, Engineering Data Sources, vou clicar aqui, vai abrir uma janelinha aqui no meio. Tá. Aí eu seleciono aqui General Materials, eu vou selecionar aqui a liga de cobre, tá? Aí vou adicionar na biblioteca. Pronto. Aqui, ó, vocês estão vendo Copper Alloy. Eu chego aqui. Eu clico nesse positivo aqui. E adicionou aqui na biblioteca, certo? Pronto, agora eu tenho liga de cobre adicionado na área que eu vou utilizar. Tem outro modo, mas eu cheguei aqui nessa área para mostrar para vocês que aqui vocês podem criar outros materiais, certo? Agora eu vou fechar essa aba e vou voltar para o ambiente do Workbench. Pronto, agora aqui no Workbench, Static Structure Model, botão direito do mouse, vou clicar aqui e vou entrar no Edit, para entrar na área do Mechanical do ANSYS. Bom, agora eu estou no ambiente do Mechanical do ANSYS. Primeiro eu vou
aqui em ROM, units, milímetro, tonelada e segundo. Essa sequência de unidades que eu vou usar. Agora eu vou isolar a parte da carcaça aqui. Eu vou selecionar o body aqui, vou selecionar aqui, depois com o botão direito clicando, hide all other bodies. Aí eu só tenho uma carcaça. Aí vocês podem enxergar aqui que essa região interna da carcaça está dividido em 3 partes, certo? Aí para criar a malha eu vou criar um virtual cells, onde eu vou unir esse superfície e depois vou criar a malha em cima desse superfície. Para isso, primeiro eu vou selecionar aqui, eu posso selecionar depois também, mesma coisa, aqui, segurando o controle, vou selecionar outras 2 superfícies, vou chegar aqui em Model, botão direito, Insert Virtual Topology, certo? Aí eu tenho selecionado, Insert, botão direito aqui no Virtual Topology, Insert Virtual Cell. Aí vocês podem ver que criou uma célula virtual, certo? Pronto. Agora eu vou especificar o nome de cada componente. Eu tenho 3 componentes aqui. Geometry, se abrir a árvore do Geometry, eu tenho 3 componentes. Solid, Solid e Solid, os nomes. Esse primeiro, eu sei que é esse componente, então com o botão direito do mouse eu vou clicar aqui. Rename, vou colocar carcaça, certo? Esses 2, eu vou clicar com o botão direito, vou colocar Show All Body. Aí vocês podem ver que esse segundo é a bucha, então eu vou mudar o nome para bucha. E o terceiro, Show All Body, é o eixo. Então vou mudar o nome para eixo. Outra coisa que eu vou fazer, eu sei que o material da bucha é de cobre. Então vou selecionar a bucha aqui, Geometry, bucha, aqui Assignment, vou selecionar o Copper Alloy aqui. Se não tiver, eu posso procurar aqui, ele vai procurar na biblioteca e vai trazer para mim. Pronto. Copper Alloy, flexível e tudo mais. Pronto. Essa parte tá feito. Bom, agora é a hora de criar a malha. Primeiro eu vou selecionar todos os componentes segurando o controle. Vou chegar aqui no Mesh, botão direito, Insert Method. Aqui no Method eu vou mudar para aqui hexadominante e aqui eu vou mudar para All Quad, só para criar componentes elementos quadrados, desculpa. Outra coisa, Mesh, clicando com o botão direito, Insert Sizing, eu vou selecionar tudo de novo, Apply, certo? E tamanho do elemento eu vou colocar 5. Bom, pronto. Agora eu vou criar a malha aqui para ver como é que fica. Uma malha bem generalizado, só dando o tamanho de malha para todos os componentes que eu tenho. E vamos conferir a malha como é que fica. Bom, a malha foi criada. Vocês podem ver que a malha que eu tenho aqui, ó, não é uma malha boa assim. E outra coisa muito importante que a gente tinha comentado antes
é questão de os pontos da malha se coincidir. Por isso, eu vou fazer assim, ó. Vou criar a malha passo a passo para vocês aprender como criar a malha e como a gente vai dividir para ter certeza que os elementos vão coincidir. Então, primeiro eu vou chegar aqui em Mesh, botão direito, vou clicando aqui, Clear Generated Data. Então vai apagar a malha que foi criada. Depois eu vou selecionar a bucha, vou selecionar aqui, Hide All Other Bodies. Só vou trabalhar primeiro com a bucha, certo? Eu vou clicar aqui para ter só a bucha nessa vista, assim. Clicando aqui eu tenho a bucha, certo? Eu vou selecionar aqui aresta e vou selecionar aqui Box Select para selecionar tudo de uma vez. Vou criar um box aqui, selecionando tudo, certo? Vocês podem ver que selecionou todas as arestas. Aí depois eu chego aqui em Mesh, botão direito do mouse, Insert Sizing. Vai aparecer Edge Sizing, certo? Em vez de definir tamanho do elemento, eu vou falar, ó, cada círculo que eu tenho divide em X tanto de números. Então, número de divisões. Vou falar, cada aresta você divide em 40. Isso significa que vou ter 40 elementos, certo? E se fazer a mesma coisa, se fizer a mesma coisa para eixo e falar que tem 40 elementos, então eu posso garantir que os elementos vão coincidir. Outra coisa, o behavior eu vou mudar para hard. E pronto. Bom, outra coisa que eu vou fazer agora é selecionar algumas superfícies e falar para ANSYS fazer Mapped Face Meshing, ou distribuição melhor, mapear melhor superfície para distribuição de elementos. Como é que eu faço isso? Primeiro eu preciso voltar para Single Select, certo? E depois mudo para superfície. Primeiro eu vou selecionar essa superfície aqui, segurando o controle, vou selecionar esse outro superfície. Vou chegar aqui em Mesh, botão direito, Insert Face Meshing, certo? Tá selecionado, tá pronto. Depois eu vou selecionar essa superfície aqui, segurando o controle, essa superfície aqui, certo? Mesmo procedimento, Insert Face Meshing. Eu vou falar aqui, ó, Internal Number of Divisions 2, certo? E depois vou girar o componente, vou selecionar essa superfície aqui e vou fazer a mesma coisa, Face Meshing. E aqui vou falar divisão de 3, divisão interna de 3, certo? Bom, eu posso chegar aqui em Mesh e clicar em Generate Mesh para ver o resultado. Pronto. Agora eu tenho a malha. Vocês podem ver que eu tenho uma malha bem mais distribuído, melhor distribuído, bem mais harmônico. E essa divisão interna aqui nessa superfície, essa superfície que eu coloquei 2, tenho 2 elementos, e aqui 3, tenho 3 elementos ao longo da superfície, tá? Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa com o eixo. Então, eu vou clicar aqui, Show All Bodies, vou clicar no eixo, aqui Body, vou selecionar o eixo, Hide All Other Bodies. Vou posicionar dessa forma. E agora vou selecionar arestas para colocar número de elementos que
quero divisão de número de elementos. Então, aqui eu vou selecionar a aresta, certo? E Box Select, vou selecionar essa parte. Seleciono todas as arestas nessa parte. Então, eu vou chegar aqui, Insert, Sizing, vou falar Number of Division, aqui vou colocar 40, certo? Vai dividir em 40 elementos. Outra coisa, vou selecionar aqui, vou ter que voltar para Single Select, vou selecionar essas superfícies para colocar Face Meshing também, Mapped Face Meshing. E pronto. Bom, agora vamos fazer a mesma coisa para a carcaça. Então, vou selecionar aqui Show All Bodies. Vou selecionar a carcaça. Hide All Other Bodies. Vou colocar numa posição assim, para enxergar melhor. Bom, agora eu vou selecionar essa opção de aresta e Box Select. Vou abrir do meio da carcaça para fora. Eu vou selecionar essas arestas. As arestas que eu preciso, essas arestas vocês estão vendo que foram selecionadas, eu não quero essas arestas, eu só quero essas arestas internas. Então eu volto a selecionar até aqui. Selecionou essas arestas aqui, certo? Bom, eu vou chegar aqui em Mesh, Insert, Sizing. Aqui vou mudar Type para Number of Division e 40 divisão, certo? Vai dividir em 40, tá? Pronto, agora outra coisa que eu vou fazer é selecionar essa superfície interna e aqui, primeiro só essa superfície interna, tá? Selecionei, Mesh, Insert, Face Mesh Mapped, certo? E depois eu vou selecionar essa superfície aqui, certo? E vou fazer a mesma coisa. Face Mesh, pronto. E vou generar a malha. Pronto. Agora vocês podem ver que eu tenho uma malha bem mais refinada aqui dentro. Digamos, bem melhor distribuído, certo? Bom, agora eu vou selecionar essa aresta aqui para fazer o mesmo processo aqui na carcaça. Vou selecionar todas as arestas aqui embaixo também. Vou girar com controle de novo essa aresta, certo? Vou chegar aqui em Mesh, Insert, Sizing. Eu tenho 6, 4 aqui em cima e 2 lá embaixo. Vou colocar divisão ou tamanho. Aqui eu vou colocar tamanho de elemento 5. Pronto. Aqui dividiu em 5. E depois vou selecionar superfícies aqui. Segurando o controle. Eu vou soltar controle quando eu vou girar e depois volto a segurar controle para clicar na superfície, tá? Pronto. Agora Mesh, Insert, Face Mesh. Pronto. E vou generar a malha de novo. Pronto. Agora eu tenho a minha malha feita. Vocês podem ver nas regiões de interesse eu tenho uma malha melhor distribuído, certo?
vou fazer assim, ó. Vou clicar aqui. Show all bodies. Nessa posição. Vou dar um zoom. Lembrando, aqui a gente tem carcaça, bucha e o eixo. Vou mostrar para vocês aqui como é que tá a malha. Nessa região, vocês podem ver que bom, deixa eu mudar aqui. Nessa região entre bucha e o eixo, tenho essa entrada de uma malha na outra. Por quê? Porque a montagem é montagem por interferência, certo? Então o diâmetro do eixo é um pouquinho maior que o diâmetro da bucha, certo? Então agora eu preciso definir as conexões. Vou chegar aqui em Connections. Esses contatos que tem aqui já definido, eu vou deletar tudo. Delete. Pronto. Agora eu preciso criar os contatos, certo? Eu vou criar 3 contatos. Primeiro, entre eixo e bucha, certo? O contato principal de interferência que eu tenho mais especificações aqui. E depois eu vou falar, ó, a bucha não vai separar da carcaça. E aqui, essa superfície aqui superior da bucha também não vai separar da carcaça, certo? Bom, então vamos lá. Para criar o contato entre os componentes, eu chego aqui em Connections, botão direito, Insert, Manual Contact Region. Então aqui eu posso definir superfície de contato e vai entrar em contato em qual parte, Contact Buddy View e Target Buddy. A gente depois pode enxergar melhor se a gente seleciona direito. Type, aqui eu posso selecionar, tem vários tipos, Bonded, No Separation, Frictionless, onde eu não tenho atrito, Rough, Frictional, e dependendo do caso, por exemplo, esses 2 primeiros casos é mais indicado para MPC e contatos que são contatos lineares. E quando eu tenho outros tipos, aqui ó, eu vou depois posso ou deixar a formulação, o programa definir qual formulação vai usar, ou posso definir melhor, assim, dependendo do meu conhecimento. Geralmente o programa vai usar esse por penalty, mas o por penalty geralmente é mais rápido e tem menos iterações. Eu tenho Augmented Lagrange, que é mais estável, é mais indicado no caso que tenho baixo atrito ou não tenho nenhum atrito. E tem Normal Lagrange, tem Bin, dependendo do caso a gente vai ter que estudar e selecionar melhor isso, tá? E tem várias outras opções aqui, tolerância de penetração, métodos de detecção, geralmente a gente não mexe muito aqui, tá? E Pinball Region, aqui também eu posso definir qual seria a região que vai começar a considerar o algoritmo de contato, tá? Então, vamos lá. Agora, primeiro, eu vou selecionar só o eixo. Vou isolar o eixo. Então, Target, superfície. Esse superfície vou selecionar no Contact. Selecionei, certo? Agora, vou inverter, vou selecionar a bucha, tá? Selecionei a bucha, superfície, vou selecionar a superfície interna, Select, Apply, certo? Aqui, então, Connect Buddy, eu tenho o eixo,
depois target body eu tenho a bucha, certo? Agora vamos definir a especificação que eu tenho nesse caso. Esse caso eu tenho atrito porque é montagem por interferência, certo? Então eu chego aqui, type frictional, depois coeficiente de atrito 0,2, certo? O tipo, não, aqui ó, formulation, eu vou usar augmented Lagrange, certo? E aqui, Interface Treatment, eu vou colocar Add Offset, No Ramping, certo? E Offset de 0,05, certo? Que seria a interferência que eu tenho nessa região. Beleza? Agora eu tenho o contato mais importante de interferência já feito, certo? Se essa malha visualmente está atrapalhando, eu posso desativar o modo de demonstrar essa malha. Aqui ó, Show Mesh, porque aqui o meu interesse é só criar os contatos, certo? Então agora eu criei o contato aqui no meio, agora eu vou definir esse contato desse superfície aqui, da bucha com superfície que vai estar em contato com carcaça, certo? Então vou criar um outro contato, contact, vou selecionar aqui de superfície, vou selecionar essa superfície aqui como contact, depois vou chegar aqui em carcaça com o botão direito e vou colocar show body, eu tenho aqui a carcaça, vou voltar aqui em contact aqui e vou selecionar com body, vou selecionar a bucha e vou pedir para esconder o corpo, e o contato seria com superfície aqui da carcaça. Então target, pronto, com essa superfície aqui. E qual seria o tipo de contato? No separation. Eu vou definir que os dois corpos nessa região não vão se separar, certo? Agora falta terceiro contato, que seria da superfície da bucha com essa superfície aqui da carcaça. Para isso, eu vou fazer o mesmo caminho. Vou clicar aqui, Contact, Insert, aqui, Target, seria essa superfície interna da bucha, certo? Show Body, vou sumir com carcaça, vou voltar aqui em contato, Contact, com essa superfície aqui ó, com essa superfície da bucha, também no separation, certo? Agora show all bodies, eu criei 3 contatos, tá? Eu posso enxergar aqui quais são os contatos. Aqui, primeiro contato do eixo com região aqui dentro da bucha. Segundo contato é isso, da bucha com carcaça. Da mesma forma, dessa superfície da bucha com superfície interna da carcaça. Aqui ó,
Se selecionar aqui superfície, vai mostrar melhor aqui quais são superfícies que tem esse contato, tá? Então eu criei contato dessa forma. Agora eu preciso aplicar condições de contorno. Bom, para criar condições de contorno, vamos chegar aqui, Static Structural. Primeiro vou selecionar essa superfície aqui, botão direito, Insert, vou engastar. Então Fix Support, certo? Depois vou clicar nessa bolinha para ficar nesse sentido. Aqui, esse lado do eixo, eu tenho a aplicação de força e de momento. Então vou clicar, botão direito, Insert, Force e Insert. Eu não coloquei nenhuma informação aqui, depois eu vou voltar para ajustar isso. Depois eu vou incluir momento também, certo? Duas coisas. E engastei aqui embaixo, aqui os dois, e depois vou selecionar aqui a superfície da chaveta e vou inserir Frictionless Support, tá bom? Agora, a análise que eu vou fazer é uma análise de duas etapas. Então, chego aqui em Analyze Setting, Number of Steps, eu vou mudar para 2, certo? E agora eu preciso definir força, tá vendo que tem interrogação e momento. Então, agora eu tenho 2 steps. Chego aqui, em vez de vector, coloco componentes. Vai aparecer essa tabela aqui. Então, para força, eu vou colocar no Y menos 2500 Newton, certo? Geometria, eu selecionei aqui. E para momento, eu vou fazer a mesma coisa, componentes, aí no sentido X, 100.000 Nm. Preciso selecionar geometria aqui, Apply e pronto, certo? Tenho condições de contorno definido aqui. Pronto, agora eu tenho o problema resolvido. Eu posso chegar aqui, geralmente aqui tá no Solver Output, vai dar essas informações. Aqui na Solution Information, tá? Solution Information, se eu selecionar, tenho esses detalhes aqui. Eu posso mudar para, por exemplo, Force Convergence. Aqui vai mudar, vai mostrar como forçou para chegar na convergência e a mudança da primeira etapa para a segunda etapa. Aqui vai mudar de primeira etapa para a segunda etapa. Solution, eu vou voltar aqui, botão direito, Insert, Deformation, Total Deformation. Vou criar aqui e vou querer Equivalent Esters também, tá? Então, Evaluate our results. Pronto, eu tenho essas informações agora.